Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Igor Paiva. Estamos aqui para falar mais uma vez, ter uma conversa sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o livro enorme. Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado do primeiro vídeo de ontem, que foi algo muito interessante, não só para vocês, eu acredito, mas também para mim, como gravar um vídeo para postar. Como já me falei, sempre gostei muito de ajudar as pessoas a entenderem um pouco sobre as Escrituras. E ontem nós podemos conversar um pouco sobre 1 Nef, capítulo 1 ao 2, e podemos descobrir que nós devemos obedecer a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte que nós podemos ter falado ontem, sim? Então, hoje eu gostaria muito de poder continuar a falar com vocês sobre o livro de Moro, continuando no 1 Nef, capítulo 3 ao 5. 3 ou 5? Exatamente. Então, agora nós vamos entender o que estava acontecendo ali. Vamos recapitular um pouco. Até naquele exato momento, o que tinha acontecido? Leí era um homem que morava em Jerusalém. Ele tinha escutado a pregação de muitos profetas. Ele tinha tido visões e maravilhosas demonstrações do Espírito dizendo que Jerusalém realmente ia ser destruída. E Leí tinha sido escolhido para pregar aquele povo de Jerusalém que Jerusalém ia ser destruída juntamente com os outros profetas. Só que da mesma maneira as pessoas não acreditavam no seu testemunho também. Então o que aconteceu? Leí, ele era um homem que tinha muitos posses, muitas riquezas, mas ele obedeceu estritamente ao mandamento do Senhor, que dizia que ele tinha que sair de Jerusalém. Ele tinha que sair dali, porque senão toda a cidade ia ser destruída. Ele tinha que sair dali como fosse uma prova de que ele realmente tinha dito a verdade, que Jerusalém ia ser destruída. Provavelmente muitas pessoas devem ter pensado naquele momento que Jerusalém estava sendo atacada, estava sendo destruída. Não, e aqueles homens que profetizavam, aquele homem chamado Leí que profetizou. Ele profetizou a verdade e agora nós estamos sendo destruídos, vamos ser todos mortos, não é? Então é exatamente isso que acontece muitas vezes quando um profeta numa conferência geral fala alguns conselhos para nós, ou até mesmo nossos líderes dão conselhos para nós, mas nós escutamos, mas nós não queremos colocar aquilo em prática, nós não queremos entender aquilo, ou nós não queremos muitas vezes dar importância para aquilo. Muitas vezes nós vamos para uma entrevista e escutamos o conselho do líder e ele ali entra por um vidro e sai pelo outro. Nós não queremos colocar aquilo em prática. Mas Leí não. Leí mostrou que ele era diferente. Ele recebeu o conselho do Senhor, foi guiado pelo Espírito, tomou toda a sua família e fugiu para o deserto. Leí tinha seus filhos como Nefe, Lamã, Lemuel e Sam. Nefe e Sam eram obedientes, Lamã e Lemuel não eram obedientes. Mas Leí tinha uma certa preocupação especial com Lamã e Lemuel, porque eles queriam que eles também provassem daquele evangelho. Ele queria também, como um bom pai, que eles também fossem salvos. Então eles fugiram para o deserto, estavam lá no deserto. E a partir de agora, no capítulo 3 ao 5, vamos começar, vamos discutir um pouco, vamos falar o que realmente aconteceu naquele episódio, não é? Então vamos começar. No capítulo 3 é exatamente a parte quando Leí, ele proclama para os seus filhos, Nefe, Sam, Lamã e Lemuel, dizendo que ele tinha sonhado, tinha tido uma visão de que eles precisariam voltar novamente para Jerusalém. Você deve estar perguntando, caraca, de novo para Jerusalém, eles fugiram de Jerusalém, agora vão voltar para Jerusalém de novo? Exatamente. Eles tinham que voltar para Jerusalém por quê? Porque o Senhor tinha dado uma visão para Leí que era necessário que eles pegassem umas placas, as placas de Labão, que eram as placas de latão. Mas o que eram essas placas? No versículo 3 do terceiro Nef fala assim: pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados, e eles estão gravados em placas de latão. Então, aquele registro que Labão ele possuía era algo muito interessante, porque quando ele está falando que aqueles registros continham os registros dos judeus, o que eram os registros dos judeus que ele estava se referindo ali? O que era aquilo? Será que era uma história ou alguma coisa assim? Na verdade, na realidade, quando Leí, ele fala para aquelas pessoas que estão ali, para os seus filhos, que Labão tinha aquelas placas tinham os registros dos judeus, ele estava falando dos 5 primeiros livros que o próprio Moisés escreveu. Ok, mas quais são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são chamados os livros pentateucos. Mas o que significa Pentateuco? Pentateuco são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E esses 5 primeiros livros, tanto da criação, quanto da saída do povo até a terra de Jerusalém, até Israel, as leis, os reis e as ordenanças, são esses 5 livros. Mas por que Leí ele queria esse registro? Por que Deus queria?
porque quando chegasse no novo mundo, no continente americano, o Senhor queria preservar a história do seu povo. Ele não iria deixar de ser esquecido. Ele iria querer ainda guardar que seu povo, o novo povo escolhido, guardasse os mandamentos, soubesse os milagres que ele fez, soubesse o que obedecer ao Senhor pode nos trazer, como felicidade, amor, libertação e tudo isso. Então o Senhor queria que Leí pedisse a seus filhos resgatassem as placas porque continham essas coisas, continham tudo isso. Continham os 5 primeiros livros que era a história da humanidade, assim podemos dizer, sim? E quando fala que além dos registros dos judeus também tinha os registros do próprio, tinha a descendência do próprio Leí. Leí, quando nós vamos ver mais um bocadinho para frente, nós vamos ver que Leí, ele era descendente do próprio José do Egito. Exatamente, aquele mesmo José do Egito que foi vendido como escravo e assim por diante. Então, Leí era descendente disso. Mas por que então que Leí queria sua descendência? Porque antigamente os judeus, até hoje em dia, os judeus eles dão muita importância à genealogia. Porque era de acordo com a genealogia que descobriam a descendência da tribo, de qual tribo de Israel que você pertencia. Ou era descendente de qual rei que você pertencia. Ou se você realmente tinha um direito de ser da realeza. Se você realmente tinha o direito de ser um rei de Israel um dia. Então eles vasculhavam a genealogia para trás, para ver se realmente fazia parte daquela genealogia do rei ou da rainha e assim por diante. Espero que vocês estão entendendo até agora. Então, Leí ele manda os seus filhos fazerem isso. Só que a mãe Lemuel, eles murmuram contra o pai dele e falam assim: como é que nós podemos lutar contra um homem, Labão, que pode comandar exércitos, pode mandar 50, 100, vários homens, e somente nós? Você acha que ele vai devolver isso para a gente? Eles duvidavam, eles não, como falei no vídeo anterior, eles não conseguiam ver com os olhos espirituais, mas eles só conseguiam ver com os olhos carnais. Eles estavam apenas vendo aqueles que eles queriam ver. Eles não tinham como fosse aquela partícula de fé que era escutar, orar e acreditar e agir. Eles não se esforçavam para ter isto. Mas existe um versículo muito importante que eu acho. E no versículo 7 é um versículo excelente e é famoso. Nefi ele mostra a diferença que tinha dele para os seus irmãos, que é a seguinte. Nefi fala: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor não dá mandamento algum sem antes preparar um caminho para que suas ordens possam ser realizadas. Preste atenção nesse versículo. Nefi, ele falou: eu irei e irei cumprir as ordens do Senhor. Ele sabia que o Senhor não dava nenhum mandamento, nenhuma ordem, sem antes preparar um caminho que aquilo não pudesse ser realizado. Então Nefi ele tinha fé, e ele tinha fé para agir. Ele sabia: eu irei e cumprirei. Ele sabia que ao ele mostrar a fé, o Senhor iria fazer a parte dele, que era fazer com que aquela missão fosse cumprida, fosse finalizada. Então Nefi foi e mostra, ensina para cada um de nós. Muitas vezes nós mesmos, quando recebemos uma ordem dos nossos pais, quando somos crianças ou até mesmo quando já somos maiorzinhos um pouquinho, nós brigamos: será que isto realmente vai dar certo? Não quero fazer isto, não quero fazer aquilo. Mas no final, Nefi era um homem totalmente obediente a Deus. Ele queria ser obediente a Deus. Ele se esforçava a cada dia para ser mais obediente a Deus. Então, até agora, Nefi ele demonstra que ele tem uma força indestrutível dentro dele, que era uma fé incalculável que ele possuía. E o que acontece? Vai Nefi, os seus filhos, partem para a terra de Jerusalém novamente. E eles vão até aquele local para poder resgatar aquelas placas de latão que estavam nas mãos de Labão. E ao chegar em Jerusalém, o que eles fazem? Todos eles sabiam que era Labão. E eles tentam lançar sorte. Mas o que é isto, lançar sorte? Quando ele vai falar sobre lançar sorte, qual daqueles irmãos ia vencer, qual daqueles irmãos ia enfrentar Labão, ele estava tecnicamente querendo falar, eles fizeram uma votação entre eles. Não é como jogar dados assim, uma coisa, mas fizeram uma votação para saber quem seria o escolhido para fazer aquela missão, ir até Labão. E o primeiro foi Lamã. E Lamã levou muitas coisas para trazer de volta
as placas, levou ouro, prata, toda a riqueza que eles tinham. Por quê? Porque sabiam que o rei Labão, ele era um homem muito rico e ele era um homem muito ambicioso. Tanto que quando nós vamos começar a ler, ele fala que quando Labão viu aquilo, toda aquela riqueza que Labão tinha trazido para ele se encantou. E ele perguntou: o que queres? E Labão fala: eu quero as placas, porque tem as genealogias. Meu pai pediu para vir trazer. Labão fala: ok, eu vou ficar com a riqueza. Mas Labão, ele tinha um plano: eu vou ficar com a riqueza e vou matar ele. E ninguém mais vai saber o que aconteceu aqui, porque eu sou o rei, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Mas naquele momento, quando Labão pega as riquezas que ele tinha trazido para ele, para ofertar, Labão toma a riqueza e fala para os soldados: matem-no. Labão foge. Mas por que então que Labão foge? Porque ele viu que ali aquele plano que ele tinha sucedido, ele tinha tentado agir do modo carnal. Ele estava tentando agir da riquezas. O homem gosta disso, o homem gosta de riquezas. Não existe, muito difícil existir um homem que não gosta de riquezas, que não gosta de ouro, de prata, naquele tempo principalmente. Então Labão, ele quis induzir Labão por meio disto, por meio do que era carnal. Porque Labão era um homem carnal. Então ele quis induzir o próprio rei com riquezas, com ouro, com prata, com tudo aquilo que um homem naquela época, que um homem pode desejar. Então foi daí que Labão se aproveitou e Labão fugiu. Ao fugir, Labão e Lemuel depois, Labão e Lemuel tentaram mais uma vez, ficaram muito receosos por se conseguiriam conseguir realmente fazer aquela missão. Então eles foram até lá, até Nef. Depois eles fugiram de Jerusalém, foram até Nef, se esconderam em uma caverna e humilharam praticamente Nef, usaram de rudes expressões, como fala no versículo, nos últimos versículos, usaram de rude expressão para conosco. No versículo 28 fala: e aconteceu que Labão se enfureceu comigo e também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Labão. Labão e Lemuel usaram, portanto, expressões rudes para conosco. Então, Labão, depois de ter lá voltado para onde estavam seus irmãos, ele ficou muito furioso por sua missão ter sido um fracasso, ter fracassado. Ele negava ter fracassado. E ele convenceu o próprio Lemuel, com suas murmurações, de que realmente Labão estava certo. Que aquilo não passava de um louco devaneio, que aquilo não passava de uma tola loucura, que aquilo não queria acontecer. E ele começa a humilhar, a praticamente distorcer toda a realidade que Nef tinha dito. Ele começa a amaldiçoar Nef, usar palavras rudes, possivelmente usar até palavrões ou alguma coisa deste tipo, palavras muito grosseiras que queriam tentar fazer com que a fé de Nef ela caísse ao chão. Mas Nef, ele tinha uma fé muito superior até mesmo essas expressões rudes. Como é que eu posso explicar? Muitas vezes nós podemos dizer, muitas vezes acontece em todos os casos, vai acontecer, muitas vezes podemos sentir: aquela pessoa bateu na igreja, eu usava droga, mas tu não era um ex-drogado, ou tu não quebrava a lei de castidade, ou não quebrava a palavra de sabedoria. Isso são como fossem expressões rudes para com uma pessoa que assim ingressa na igreja. Porque o que faz com que ela se lembre não somente do seu passado, mas está focando nos erros, está como fosse rebaixando a fé delas, como dizer: você não podia estar certa, você não podia estar aqui, você veio o que você é apenas nada, você é um lixo, você está nos enganando, você está louco. Era isso que Labão e Lemuel estavam tentando fazer com Nef, rebaixar a fé dele. Quando fala usar rudes expressões, estavam tentando humilhar Nef, então fazer com que Nef deixasse aquela tolice, porque estavam vendo que aquilo não ia acontecer. E eles pegam uma cana seca depois daquilo. Eles pegam a cana seca e começam a açoitar tanto Nef quanto Sam. E você está ali e pergunta: mas Sam também? Sam não fez nada. Eles iriam descontar em qualquer pessoa a raiva deles, porque o próprio Satanás tinha incitado a eles que eles deviam fazer aquilo, porque eles estavam errados. E eles achavam que eles próprios estavam certos. E Nef e Sam, estavam todos errados, estavam loucos. Isso não pode existir. Jerusalém é uma cidade grande, isso nunca vai existir. Labão pode comandar milhares de homens, nós nunca vamos conseguir isso. Mas é aí que o Senhor usa de um grande poder. Naquele momento, no versículo 29, ele fala que quando Labão e Lemuel estavam açoitando tanto Nef
quando Sam, um anjo dos céus apareceu e repreendeu eles por estar fazendo aquilo. E no versículo 29 ele pergunta: mas por que está a fazer isto? Por que estão fazendo isso? Por que estão batendo no vosso irmão? Se por causa da vossa iniquidade ele vai se tornar um governante. A partir daquele momento, Laman e Lemuel, eles caem na realidade novamente. Eles dizem: não é possível. Um anjo aparecer para nós. Mas por quê? Porque era mais uma vez o Senhor repreendendo, mostrando para Laman e Lemuel que eles tinham que se arrepender. E o Senhor nunca dava demonstrações pequenas para Laman e Lemuel que eles deviam se arrepender, mas sim davam grandes demonstrações espirituais que eles deviam se arrepender. Naquele momento ali, o anjo fala aquilo para eles e eles caem. Por quê? Porque a presença do anjo não é suportável a qualquer pessoa. E a partir dali, depois o anjo desaparece, vai embora, depois que fala essas palavras. E Laman e Lemuel voltam a ajudar Nefe e Sam. Mas mesmo assim eles continuam murmurando. Eles eram um people de homens que tinham uma experiência espiritual, mas continuavam fazendo a mesma coisa errada. Era a mesma coisa quando nós cometemos certos erros na nossa vida e somos aconselhados, nós tentamos a evitar certos costumes que nós temos. Muitas vezes nós nos arrependemos por aquele momento, arrependimento temporário. Mas o que acontece? Nós não nos esforçamos para nos arrependermos um dia após o outro. Nós nos arrependemos por aquele momento. Nós não buscamos não cometer aquele mesmo erro. Por exemplo, se eu tenho uma fraqueza com a lei da castidade e cometi certo erro e vou fazer isto e pequei e fiz arrependimento, demonstrei, eu não vou no outro dia depois entrar em sites inapropriados ou ver imagem inapropriada, porque isto não é arrependimento. Chega nessa parte que quando nós começamos a buscar aquilo que nos faz a cometer pecado, já não é mais como fosse a culpa de Satanás, mas sim já a nossa própria culpa, porque nós já demos espaço e nós já estamos procurando o pecado e não mais o pecado estamos procurando. Do mesmo jeito era Laman e Lemuel, eles tiveram aquela experiência, e quando eles tiveram aquela experiência, eles poderiam se arrepender. Eles se arrependeram por aquele momento, mas continuaram depois a reclamar. Eles não aceitavam, não queriam. E depois eles voltam novamente para Jerusalém, para a tenda onde está a lei. Mas antes de voltar para a tenda, eles querem voltar para a tenda. Nefe, no capítulo 4, ele fala: nós não vamos voltar para a tenda do nosso pai até nós já havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. É aí mais uma vez que Nefe demonstra a sua vigorosa fé que ele tinha no Evangelho, a sua vigorosa fé que ele tinha e confiança em Deus. Como fosse, nós não podemos voltar até nós não termos cumprido os mandamentos que o Senhor nos deu. Porque Nefe sabia exatamente que Deus ele podia ajudar eles até o momento que eles se esforçassem para fazer aquilo. É naquele exato momento que Nefe ele tem a decisão de ir até Labão. E ao chegar na casa de Labão, ele vê aquele homem caído. E ao se aproximar de Labão, ele percebe que é o próprio Labão. E ele se assusta: mas o que é isto? E ele percebe que aquele homem está bêbado. E ele percebe que o Senhor preparou um caminho para que o seu mandamento fosse cumprido. Labão estava ali, largado em seus pés, a ponto de a missão de Nefe ser cumprida. Mas algo acontece. Nefe, naquele momento que está ali, ele sente uma inspiração do Espírito. Que no versículo 6 fala: eu fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Então muitas vezes nós somos conduzidos pelo Espírito a cumprir certos pedidos, ajudar certos membros, ajudar certas pessoas que nós conhecemos em nossas orações. Nós não sabemos o porquê, mas nós somos conduzidos a fazer isso porque é necessário que façamos. E nós só vamos entender o porquê muitos dias depois. E ao chegar lá, Nefe, no versículo 10, ele fala que ele foi compelido pelo Espírito a matar o Labão. Mas espera aí, Nefe foi compelido a matar Labão? Mas como isso é possível? É aí que entra aquela pergunta. Não está escrito lá em Êxodo que fala: não matarás? Deus não manda matar ninguém. É o que nós aprendemos na maioria das vezes, não é?
Mas é aí, Nefe, ele não era um assassino, ele nunca tinha derramado sangue inocente, nunca tinha derramado nada. E é aí que ele entende que ele contesta o espírito. Ele fala, matar? Mas eu nunca matei ninguém, eu nunca derramei sangue de ninguém. E o espírito dá uma resposta para Nefe. É melhor que morra um homem pereça do que pereça uma nação. Mas o que quer dizer isto? O Senhor, seriamente, Ele não quer que haja assassinatos no mundo. Mas o Senhor deu a ordem para que Nefe cometesse aquele assassinato, aquela morte, matasse Labão, porque o Senhor sabia que não haveria outro jeito de Labão dar as placas, que era tão importante para Nefe e para o seu pai. Não havia outro jeito. Este era o único jeito. Labão nunca se arrependeria. Labão nunca seria um homem melhor. Ele estava acostumado à comodidade dele, que era aquela, a pecar. E só havia um jeito. Do mesmo jeito, Nefe entende que aquele era o único jeito que tinha que fazer, porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe coisas passadas, tanto coisas futuras. Então Nefe vai e cumpre o mandamento que o Senhor lhe dá. E como fala a Escritura, Nefe agarra-o pelo cabelo e corta a sua cabeça. E dessa maneira Nefe cumpre o mandamento que Deus deu, do Espírito deu para ele, que era matar Labão. Aquele homem que nunca se arrependeria, aquele homem que faria com que uma nação se devesse no pecado. E era o único jeito que era possível que eles obtessem as placas de latão. Então, naquele momento em diante, Nefe entendeu que era necessário aquilo ser feito. Porque o Senhor tinha exigido dele, tinha pedido que ele fizesse aquilo. E quando ele faz aquilo, ele se pensa, eu tenho que sair daqui. E ele começa a tirar a roupa de Labão e começa a vestir-se. E de repente, quando ele veste, ele chega a Zorã. Zorã era um servo. Provavelmente Zorã era uma pessoa muito íntima de Labão. Provavelmente era um provador, era um conselheiro de Labão. E Nefe vê isto. E ele começa a descrever, a falar como fosse Labão, as mesmas expressões, a mesma voz, para que Zorã pudesse acreditar em suas palavras. E Zorã começa a cair em suas palavras porque estava escuro. E naquele tempo eles usavam luz da tocha. E não é tão perceptível quanto a gente tem uma lanterna e mira na cara. A tocha ela tem um fogo que não ilumina tanto lugares mais amplos. Do mesmo jeito, Nefe aproveitou desta situação. E pediu para que levasse os registros, iria levar os registros para uns irmãos que existiam, estavam esperando por ele fora das muralhas. E Zorã, ok. E começou a conversar com Nefe, e foi indo no meio do caminho. Quando Nefe e Zorã saem da cidade, ele vê os irmãos. E os irmãos, quando vê aquela armadura que Labão estava usando, se desesperam. Mas Nefe levanta sua mão e chama pelos irmãos dizendo que é ele. Mas naquele momento Zorã, cai a ficha de Zorã e ele entende o que foi que aconteceu. Labão foi assassinado. Mas como mesmo fala Zorã, e Nefe mesmo fala que ele era um homem muito grande e forte. E segurou Zorã e fez uma promessa para o próprio Zorã. No versículo 34 do capítulo 4 fala, e também lhe disse certamente, o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor. Se quiseres, portanto, descer ao deserto, ao encontro do meu pai, terás lugar conosco. E disse-lhe sob juramento que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. Mas então por que ali Nefe fez um juramento com Zorã? Mas por que então Zorã não voltou para trás para Jerusalém? Porque Labão iria ser encontrado morto. Zorã era como fosse o protetor de Labão. E o que aconteceria? Zorã também iria ser morto. Zorã ele temeu pela sua própria vida e viu que aquele lugar que Nefe estava dizendo para ele que era um lugar seguro ia ser o necessário. Iria ser melhor do que a morte. E foi exatamente isso que Zorã fez. Ele foi com Nefe e Lamã da Moelsã para a tenda de seu pai. E ao chegar lá, no capítulo 5, ele começa a falar. E Leí está lá e Saria começa a queixar-se de Leí. Começa a dizer que Leí é um visionário, que isto é uma ficção, que isto é coisa da sua imaginação. E de repente chega
Lamã, Lemuel, Nefissã e mais um, Zorá. Eles se regozijam e abrem os registros e veem os registros e Leí comprova que ele realmente é descendente de José. Porque naqueles registros das placas de latão existiam os livros pentateucos, que eram aqueles livros que o Senhor queria que eles levassem para o continente americano para manter a tradição dos pais, para ensinar os mandamentos. E existia a genealogia, que era provando que Leí fazia parte e era descendente do próprio José do Egito. E eles se alegram e eles festejam, porque ali é o mandamento que o Senhor deu, que eles iriam conseguir se tivessem fé. E da mesma coisa que Né falou, que iria cumprir, realmente foi acontecido. Realmente foi consumado o seu grande ordem que o Senhor deu. Então é exatamente isso, meus amigos, que primeiro Nef 3 ao 5 quer falar. Ao cumprir os mandamentos, o Senhor não nos dá mandamento algum se Ele antes não preparar um caminho para que nós possamos cumpri-lo. Eu não posso guardar a palavra de sabedoria sem antes eu parar de tomar café, sem antes eu parar de beber álcool, sem antes eu parar de fumar, sem antes eu parar de usar drogas, sem antes eu tomar chá preto. Eu não posso guardar a lei da castidade sem antes eu parar de ver vídeos inapropriados, fotos inapropriadas. Existe um caminho de preparação que é o mesmo caminho que o Senhor preparou para Nef. Somente através destes caminhos que o Senhor prepara a nossa vida que nós podemos conseguir completar a missão que Ele nos dá. E era isto que eu queria falar com vocês hoje. É a importância que tem que o Senhor nos dar mandamentos e nos dar para que nós possamos conseguir preparar um caminho. Ele nos prepara um caminho que nós possamos cumprir. Tá bem? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado também. Espero que tenham entendido também. E espero que vocês fiquem bem e até a próxima.